Quando a gente fala de séries e de acompanhar personagens por longo período, a gente está falando, como a Malhação, que eram 6, 7, 8 meses, um tempão, né? A gente está falando de estilo de vida, do impacto dessa produção das personagens, as crises, os desafios, a subjetividade da personagem entrando em contato com a nossa realidade. E muitas vezes, para a pessoa que é jovem, essa realidade não suporta o lifestyle do audiovisual, o lifestyle da série. E quem sou eu? Esse segredo eu não conto pra ninguém. Vocês sabem que me adoram. Beijinhos. A garota do bloco. Desde que os artistas começaram a existir, a gente pensa até antigamente a Hollywood clássica, aqueles famosos e tal, as estrelas de cinema, as notícias sempre existiram. Eu lembro da minha avó falando sobre as grandes estrelas, e aí falando de fofoca, falando de tudo isso. A gente vê até em séries também que falam sobre. A gente pensava em interesse público antigamente, era muito uma coisa assim, figuras públicas, políticas, um presidente, um deputado, um governador, ou grandes empresários. Essas pessoas estavam na capa dos jornais. E as páginas de fofoca, às vezes nem falam dessas grandes figuras públicas e focam no fulano que tem 2 milhões de seguidores no Instagram. E eu acho que isso tem uma relação com o clássico mesmo, sim. Porque essas pessoas, quem são essas pessoas? Às vezes você nem sabe de onde elas vieram, mas elas são famosas. Uma Serena Vanderwood sem da vida. Então, me interessa muito mais do que falar do influencer, é falar do mercado da influência. Falar da questão ética que envolve o mercado da influência. O mercado da influência precisa ser questionado acerca da ética, né? O mercado da influência precisa ser regulado, inclusive. E por que precisa ser regulado? Justamente porque é um mercado consumido por uma esmagadora maioria de pessoas em constituição da personalidade. E eu acho que Gossip Girl, eu posso estar falando besteira, mas na época começou um novo estilo de série, sabe? Esse estilo de série mais adolescente que não é necessariamente deprimido, sabe? Porque antes a gente tinha, sei lá, DLC, que era extremamente deprimido, e Gossip Girl era um pouco mais pra cima, e tinha, tipo, toda uma, sei lá, uma trilha sonora que era das músicas que a gente escutava na época, e teve todo um estilo de moda que foi instaurado. Então acho que teve muito isso, assim, teve essa coisa da mudança de perspectiva da série. Então... Mas ao mesmo tempo, o que você via? Era uma ostentação de consumo, um negócio completamente fora da realidade. E aí você tem meninas de 15 anos querendo bolsas de marca completamente fora da realidade delas. Considerando que nós estamos num país em que o salário mínimo é R$ 1.300, uma bolsa de 20, 25 mil reais, para ser veiculada na grande mídia, ela precisa ter algum tipo de regulação, porque ela é muito aquém. Mais uma vez, então, resgatando um estilo de vida que não é o estilo de vida de uma maioria de pessoas, não é o estilo da maioria da juventude brasileira. Então, eu lembro que na época que eu assisti a série, e, enfim, né, paralelamente a isso, a gente tinha muito escândalo de meninas que, sei lá, tinham fotos íntimas vazadas, né? E aquilo acompanhava as meninas por muito tempo, né? Então a gente tá falando de impactos psicológicos, a gente tá falando de uma paranoia, a gente tá falando de ansiedade, a gente tá falando de depressão. Na série, isso tudo não é enfrentado, ou pelo menos não é demonstrado, e os personagens é isso, né? Ah, aconteceu hoje, pronto, pronto pra próxima, e assim vai. Tem um teórico muito importante, o Bauman, que ele vai falar das relações líquidas, né? Relações que são frágeis e efêmeras e passageiras e rápidas. Porque a preocupação com isso é que o indivíduo que está buscando validação, que seja em um lugar que não seja interno, ele está com um referencial interno muito mexido ou inexistente. Ele não sabe o que ele gosta, ele não sabe o que ele quer fazer, ele não sabe o que é valoroso para ele, o que é importante para ele. Então é um indivíduo com referencial interno às vezes não existe, ou às vezes está comprometido, ou às vezes está sendo afastado, marginalizado por causa disso, né? Porque tá buscando agradar uma outra pessoa. Jenny,
que foi? O que houve? Esse aqui ficou bem em mim. Peraí. Calma aí, você só me chamou aqui pra isso? Você disse que era uma Você emergência. começa a podar o que você de fato é e não ver valor nem força no que você é de fato, para só diminuir as coisas que você tem e conquista e que, enfim, não são pequenas, para estar sempre em comparação com quem tem mais, com quem é diferente, com quem ostenta. E é isso, né? Todo mundo tem pontos fortes e tem pontos fracos. Blair, nunca mais na vida você vai ser tão bonita, magra ou feliz quanto é hoje. Eu só quero que você aproveite o máximo. A Blair tem todo o dinheiro do mundo, mas ela não era lá magra como a Jenny e caberia nos corpos, nas roupas que a mãe desenhava. Então, assim, é um olhar sempre através da falta. E quando a gente está falando de buscar validação externa, a gente está falando muito disso, assim, de não valorizar o que a gente tem, não dar valor para o que a gente é e tá sempre tentando se moldar para o que o outro espera que a gente seja.